Olá, tudo bem com você? E os nossos 10 dias vão se passando rapidamente, não é verdade? Já estamos no oitavo dia, primeiro Deus, famílias fiéis até o fim. Que Deus esteja abençoando a sua família ao você estar orando e adquirindo esse conhecimento e colocando em prática aí no seu lar. O tema de hoje, generosidade se aprende em família. A palavra de Deus diz em Salmo 112, o seguinte, verso 5: Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele, Deus, defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Em Provérbios 11, 25, a pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Veja como Deus mostra a importância de nós darmos, compartilharmos com aqueles que estão enfrentando problemas e dificuldades. Em 1 João 3, 17 e 18, a pergunta é: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, amar ao próximo é seguirmos o exemplo daquele que tudo deu, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus veio voluntariamente para dar a sua vida, que foi o maior presente que o universo poderia conceder à humanidade. No livro Conselhos sobre Mordomia, página 16, lemos o seguinte texto e mensagem para nós nesse dia. Cada ato de abnegação para o bem dos outros fortalecerá o espírito de beneficência no coração do doador, levando cada vez mais perto do Redentor do mundo, que sendo rico por nós, por amor a nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. 2 Coríntios 8, verso 9. Somente quando cumprimos o propósito divino em nossa criação é que a vida pode ser uma bênção para todos nós. Todas as boas dádivas de Deus para o ser humano se demonstrarão apenas uma maldição, a menos que as empreguemos para abençoar os nossos semelhantes e para fazer avançar a causa de Deus aqui na terra. Conselho sobre Mordomia, página 16. Então, existe um propósito para a nossa vida, e viver de acordo com esse propósito vai nos preparar para viver para sempre com o nosso Deus lá no céu. Num texto do livro Ciência do Bom Viver, página 195, eu leio também o seguinte: a verdadeira caridade ajuda as pessoas a se ajudarem. Se alguém vem à nossa porta e pede alimento, não o devemos mandar embora com fome. Sua pobreza pode ser o resultado de um infortúnio, mas a verdadeira beneficência significa mais do que simples dádivas, importa num real interesse no bem-estar dos outros. Então, repartir alimentos com aqueles que estão necessitados faz parte de sermos as mãos estendidas de Deus em atender os necessitados, os pobres, os desvalidos. E não devemos negar alimento a quem nos pedir, mas devemos ter mais interesse do que simplesmente compartilhar os nossos recursos, alimentos e outras coisas mais. Devemos nos preocupar em como podemos tirá-los da situação que estão para que eles possam, eles próprios, ganhar o pão de cada dia. Né? Os servos de Deus devem dispor de seus bens todos os dias, em boas obras e ofertas generosas ao Senhor. Não devem contentar-se em dar a Deus uma quantia desproporcionalmente pequena em comparação ao que gastam consigo mesmos. Dispondo de seus bens cada dia, se lembrarão dos objetivos e amigos mais importantes em suas afeições. Devemos lembrar que quando ofertamos para a causa do Senhor, uma parte é utilizada para minorar as dores, as dificuldades, a falta de alimentos e outros problemas que o nosso departamento, a ASA, ajuda as pessoas. Né? Existe para isso.
para minorar as dores e as necessidades das pessoas. Então vamos ofertar, vamos devolver fielmente parte daquilo que Deus nos deu. No Lar Adventista, na página 406, ainda leio: o amor e a lealdade para com Cristo são a fonte de todo verdadeiro serviço. No coração tocado por seu amor será gerado o desejo de trabalhar por ele. Esse desejo deve ser estimulado e bem dirigido, seja no lar, na vizinhança, na escola. A presença dos pobres, aflitos, ignorantes ou infelizes não deve ser considerada uma desgraça, mas uma oportunidade preciosa para o serviço. E ser a mão de Deus estendida para ajudar, que privilégio que Deus nos concede. E ainda um alerta para todos nós. Deus se desagrada com o interesse egoísta, tantas vezes manifestado pelo sentimento de, entre aspas, eu e minha família. Toda família que manifesta esse espírito necessita converter-se aos princípios manifestados na vida de Cristo. Os que se fecham em si mesmos, os que não estão dispostos a se incomodar para dar hospedagem, perdem suas bênçãos. Nós devemos ser bondosos, devemos ser generosos para aqueles que estão necessitando e que estão ao nosso redor. E a generosidade deve ser ensinada e aprendida em família. Devemos levar os nossos filhos a entender que quando ajudamos o nosso próximo, estamos cumprindo a lei de Deus. Que Deus te abençoe e a sua família, para que você tenha o suficiente para cumprir as suas necessidades, mas também para generosamente distribuir àqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades, e existem muitas pessoas neste momento enfrentando isso. Nos unamos como famílias, como igreja, para atender a necessidade daqueles que estão lutando e estão tendo dificuldades. Que Deus te abençoe, que nos dê os recursos necessários para a nossa vida, uma vida honesta, mas também para abrirmos generosamente a nossa mão estendida para atender aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe nesse dia e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!